De volta com o quadro Notícias Comentadas. E nesse mês eu escolhi algumas notícias que eu achei interessantes. Fazia até um tempo que eu não gravava mais algum vídeo de compilação de notícias como esse. Mas a verdade é que eu estou pensando em fazer com que esse quadro vire um quadro mensal, para poder tornar ele mais ágil e pegar as notícias sem que elas fiquem muito frias, que passe tempo demais para elas acabarem perdendo a relevância. Isso é um problema quando você falar uma notícia. O melhor jeito de veicular uma notícia é na hora em que ela acontece. Então a gente vai ver se eu vou conseguir fazer isso, se eu vou conseguir manter essa periodicidade mensal para esse quadro. Sem mais demoras, eu vou começar com a notícia sobre o novo quadrinho do Danilo Beirute, que é o Samurai Shiro. O lançamento desse quadrinho aconteceu em setembro, quer dizer, já fazem quase 2 meses. Mas como ele é um quadrinho de um autor que eu acho interessante, que é o Danilo Beirute, eu já li uma obra dele, pelo menos, que é o Bando de Dois, e achei bem interessante. Eu resolvi trazer essa notícia. O quadrinho ele tem 17 por 26 centímetros, que é o formato americano, 192 páginas, sai em capa dura por R$ 59,90. Ele faz parte do selo Dark Side Graphic Novel, que é da editora Dark Side Books, e é o novo quadrinho desse autor, que eu destaco como um dos melhores, se não o melhor quadrinista brasileiro em atividade, porque ele não sofre daquele problema no geral que a maioria dos quadrinistas aqui sofrem, que é saber desenhar, mas não saber escrever. Apesar de que tem muita gente que acha um clichê sempre apelar para esse argumento, mas é verdade mesmo. A maioria dos escritores aqui no Brasil simplesmente não sabem trabalhar um roteiro de uma forma boa, e a gente tem que prestigiar realmente quem tem talento, quem tem capacidade. E o Danilo Beirute ele se destaca na qualidade dos roteiros dele, porque são bem amarrados. Eu li o Bando de Dois e fiquei pensando, ia ser muito bom se fizessem um filme a respeito desse quadrinho, que é aquele tipo de pensamento que você tem, que você acaba de ler um quadrinho e pensar, isso aqui daria um filme bom. E eu tive essa sensação com um quadrinho dele, e isso é uma coisa rara de se ter, no caso, na maioria dos escritores brasileiros. A história de Samurai Shiro gira em torno de briga entre clãs, entre famílias que atuam dentro da máfia japonesa, da Yakuza, como é realmente pronunciado em japonês. E ela tem como cenário o bairro da Liberdade, que é um bairro de maior população japonesa em São Paulo. A história também tem uma personagem chamada Akemi, que ela encontra um sujeito que perdeu a memória e ele tá portando uma espada japonesa, e no momento em que ela encontra o cara, ela começa a ser perseguida por essa máfia, e daí é que se inicia a história. Olhando assim pela sinopse, a maioria das histórias que a gente vê parece um tipo de clichê, ou usa de lugares comuns para começar a contar a história, o plot sendo ele criativo ou não. Quando você faz um resumo, ele nunca parece nada tão genial assim, mas eu confio tanto no talento do Danilo Beirute, e de cara, por ele ter escolhido um cenário urbano, isso pode tornar bem interessante. A próxima notícia é que a Devir vai lançar o 7º volume de Saga, agora em novembro. Ele vai ter o formato de 19 por 28 centímetros, 152 páginas, capa dura, custando aquele precinho salgado que é típico da Devir, de R$ 72. Conta com os roteiros de Brian K. Vaughan e a arte de Fiona Staples. Eu já cheguei a falar algumas vezes sobre essa revista Saga nos vídeos anteriores,
Eu destaquei o fato de que a Devir é uma editora bem lenta. Se você der uma olhada no guia dos quadrinhos e ver as datas em que cada volume foi lançado, você vai ver que tem um espaço bem grande entre eles. E a Devir vai publicando daquele jeito letárgico, aquele jeito devagar e atrasado de sempre dela. Eu acho até que nesses tempos ela deu uma acelerada, porque nesse período em que se vende muitos volumes caros pela Amazon, a Devir também está nessa onda de querer surfar nas vendas online. Mas você vê que é a Devir de sempre. Ela escolheu um formato que eu acho bem chatinho para essas encadernações. É um formato maior do que o americano, 19x28, mas é uma daquelas invencionices da Devir. E aquela coisa de sempre, 152 páginas por R$72. Nem interessa se o volume é em capa dura, o preço está alto demais. E não adianta reclamar com esse tipo de editora, porque tanto a Devir como a Mythos, a Nemo, a Panini principalmente, vem ficando cada vez mais surdos para as exigências dos leitores e estão mais interessadas em surfar nessa onda da Amazon do que em corresponder à expectativa do consumidor. A editora Aleph nesse mês de novembro vai trazer também um volume interessante, que é uma biografia de Joe Shuster, sendo que ela vai ser quadrinizada. O nome dela é A História de Joe Shuster, o artista por trás do Superman. Ele vai ter o formato de 16 por 23 centímetros, 192 páginas, capa cartonada por R$ 59,90. Os roteiros são de Julian Vologe e a arte de Thomas Camp. E como a proposta de quadrinho é autoexplicativa, não tem muito o que se falar sobre isso. Basta ver se realmente é uma boa biografia, se ela não fica fazendo concessões ou sendo politicamente correta demais ou tentando romantizar sobre a vida do Joe Shuster. Mas a verdade é que você pode notar que R$ 59,90 não é um preço muito convidativo para um quadrinho. Eu achava, quando eu li essa notícia, que seria uma biografia em livro, mas dessa forma acaba encarecendo mesmo o preço final, por se tratar de uma obra que precisa de um cuidado melhor, um cuidado gráfico. A Panini anunciou que ainda nesse final de ano pretende lançar o início da coleção de volumes da fase do Brian Azzarello em Hellblazer, e no total vão ser 5 volumes. Essa fase cobre um período que foi de 2000 até 2002 na revista Hellblazer, exatamente nos números 146 a 174. E até algumas edições dessa fase do roteirista já foram lançadas aqui, sendo que dessa vez eles vão cobrir a fase completa. Mas uma dúvida que fica a respeito disso é como a Panini vai lançar. Se ela vai lançar isso no mesmo padrão das histórias do Garfield que foram republicadas, ou do Monstro do Pântano, em capa cartão e papel LWC, ou ela simplesmente vai inventar de lançar isso em capa dura, como ela vem fazendo com a Nova Marvel ou com alguns encadernados da DC, o que vai acabar encarecendo muito o preço. Mas eu não acho que ela vai fazer isso, pelo menos dessa vez. E acaba sendo uma boa notícia saber que eles vão publicar a fase inteira. Com isso eles vão concluir todas as edições, provavelmente do Hellblazer aqui no Brasil. Mas essa notícia de que o Hellblazer na fase do Brian Azzarello vai ser publicada na íntegra é uma boa notícia. Outra notícia que eu acho bem sem graça, mas é um tipo de notícia que eu gosto de trazer para exemplificar como essas coisas são feitas, é que o personagem Spyro foi escolhido pela ONU como o representante dos direitos humanos. Vocês podem reparar que quando esses órgãos como a ONU, que são um reduto do que existe de pior dentro da política, eles escolhem algum representante dentro de alguma mídia, é sempre alguma coisa mais chata e mais insossa
que existe na face da Terra. Eu não conheço nenhuma história desse personagem Spyro, mas é um personagem antigo e ele aparentemente é um personagem que funcionava como um repórter. Também ele sempre está ligado a outro personagem que foi criado para ser um tipo de parceiro dele, que é o Fantasio. E quando eles escolhem algum personagem para representar um órgão, por exemplo a Unicef, eles sempre escolhem um personagem mais sem graça, mais chato, mais Caxias que tem, mais certinho, para poder representar esse tipo de coisa. Você nunca vai ver eles escolhendo um personagem como o Super-Homem, por exemplo, ou um personagem da Marvel, porque eles não têm interesse nesse tipo de coisa. Eles querem pegar esse tipo de personagem que é próprio, que é neutro o suficiente para, ou pelo menos aparentemente neutro, em cima do muro para passar alguma mensagem ideológica. E eles nunca pegariam alguém como, sei lá, um personagem como o Thor ou o Capitão América, simplesmente por motivo ideológico. Esse tipo de notícia, quando é dada, geralmente ela passa despercebida, e com razão, porque não vai gerar interesse nenhum para quem é leitor, mas serve de exemplo para especificar como esse tipo de coisa acontece, como algumas vezes alguns personagens de quadrinhos são usados para fazer propaganda, são usados como garoto propagandas para algum tipo de mensagem de órgãos e governos. E como esses personagens são mal entendidos, como eles são mal interpretados ou usados para veicular algum tipo de mensagem para o qual eles não foram feitos, e muitas vezes os leitores nem sabem disso. Mais uma vez eu vou voltar a falar da DV. Ela vai trazer o segundo volume da trilogia do personagem Nemo, que é o personagem da Liga Extraordinária, que tem o nome A Liga Extraordinária Apresenta Nemo, As Rosas de Berlim. Ele vai ter o formato 20,5 centímetros por 27,5 centímetros, 64 páginas, e um preço alto também, pela proporção de páginas e do valor dele, de R$55, que eu acho muito caro para ter somente essa quantidade de páginas. Eu achei uma boa ideia do Alan Moore fazer um tipo de spin-off com esse personagem, porque ele é realmente interessante e se destaca. Mas esse é outro lançamento com padrão de qualidade DV, que é aquela coisa, corra para longe dele, porque o preço tá nesse nível também, um preço bem salgado, aproveitando que foi um dos quadrinhos que a Panini não conseguiu pegar quando ela adquiriu os direitos de publicação de algumas coisas de Alan Moore. E vem aproveitando também para colocar esses preços bem altos nos encadernados, esses especiais que reúnem todas as histórias num volume só. E esse acaba sendo mais um daqueles volumes que os leitores leem essa nota sobre o lançamento da revista e pensam: agora eu vou esperar para o preço dela sair mais barato na Amazon, sendo que realmente isso não resolve muita coisa. Essa próxima notícia agora, ela nem é sobre um quadrinho, mas é uma notícia no mínimo curiosa, que é de que a Panini vai lançar um álbum de figurinhas com o personagem Mickey. A gente sabe que alguns meses atrás a editora Abril anunciou que ela encerraria a linha Disney aqui no país. E a primeira ideia que vem à cabeça é: opa, o que é que está acontecendo aqui? Será que realmente se confirmou aquela ideia de que a Panini pegou os direitos de publicar a Disney? Será que ela está fazendo um teste sondando para ver se tem condições dela trazer a linha Disney num formato de luxo aqui? Ou seja lá como ela vai trabalhar isso. Eu não acredito que a Panini vá tentar fazer uma linha de bancas, porque isso não deu certo e não vinha dando certo com a Abril por causa da crise nesse setor.
e também por causa da própria crise da editora Abril. Mas a verdade é que esse álbum, o Mickey Mouse Sticker Story, ele vai ser lançado para celebrar os 90 anos de criação do personagem. Ele vai ter 23,7 centímetros por 29,3 centímetros. Tem capa dura, 64 páginas, vai custar R$62, o que também é um preço bem salgado. Não me surpreende, porque a gente tá falando da Panini, né? A campeã de preços altos. Mas é no mínimo curioso saber que a Panini já de alguma forma adquiriu um direito para lançar algum produto Disney com uma rapidez tão grande. Eu havia falado antes da Devi sobre o direito dos quadrinhos que ela tinha perdido os direitos de publicar a Vertigo e o Wildstorm. Então, depois que isso aconteceu, não demorou muito tempo para a Panini adquirir os direitos e começar com a linha dela da Vertigo e o Wildstorm. Eu acho que o que está acontecendo aqui é exatamente a mesma coisa. A Panini deve ter adquirido os direitos da Disney, só que ela vai publicar de um jeito mais adequado para ela, em que ela possa pegar e publicar volumes muito caros e lançar tudo na Amazon, no padrão que a gente já conhece. E também, como eu já havia falado desde o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre a situação da editora Abril com a Disney, e também o pessoal deve ter desconfiado que isso ia acontecer, a Panini acabou pegando em primeiro lugar o direito de publicar algo dessa editora. Só resta saber como é que a Panini vai lidar com isso, como ela vai trazer exatamente a Disney de volta para cá e como é que vai ficar os leitores fiéis da Disney, que já compravam quadrinhos dela há muito tempo. Eu não prevejo que isso vá acabar tão bem assim, mesmo com o retorno desses personagens, que é algo que tem que acontecer. Mas eu também acho que nesse caso a Panini vai dar um jeitinho de acabar elitizando também esses quadrinhos aqui no Brasil. Apesar da gente estar passando por um momento de crise do mercado editorial, essa próxima nota que eu vou falar é sobre duas coleções que estão surgindo agora em fase de testes, que veio pela editora Planeta de Agostini, que são as coleções do Príncipe Valente e de algumas histórias mais recentes de Star Wars. E a gente sabe que mesmo nesse período de crise na distribuição e também com a dificuldade pelas quais as livrarias estão passando hoje em dia, mesmo assim o mercado está tendo um comportamento bom, e a gente pode acabar concluindo disso que essa crise é mais estrutural, mais relativa à logística e a como funciona o problema da distribuição e das vendas de quadrinhos aqui, que está tendo que se adaptar mesmo que forçadamente ao mercado online, do que simplesmente de consumo dos leitores, porque se eles estão lançando mais séries desse tipo, mais coleções longas de encadernados, é porque a situação não está tão ruim assim, pelo menos no que diz respeito ao volume de vendas. Mas não deixa de ser uma boa notícia trazer principalmente uma coleção voltada para uma figura como o Príncipe Valente, um personagem do Hal Foster criado na década de 30, que é algo que a gente sempre ouve falar pela qualidade, pelas ilustrações bem detalhistas e representando o período em que se passa a história, o período medieval. E eu mesmo sempre tive muita curiosidade para ler algo desse tipo. Eu tive um contato esporádico com esse quadrinho em algumas tiras de jornal publicadas. E pelo tanto que se fala do quadrinho e pela fama e o respeito que as pessoas têm pelo autor, é lógico que a pessoa acaba ficando curioso em relação a um lançamento como esse. O que pessoalmente eu acho que não é tanto o caso da Star Wars, porque essas histórias mais novas, elas podem até ter alguma qualidade mais
ou também ter alguma boa qualidade, mas não se trata de um material clássico. E como última notícia para finalizar, eu vou trazer uma daquelas notícias que, sei lá, é um tipo de coisa que me gera prazer e raiva ao mesmo tempo, porque eu tenho a chance de comentar exatamente o que eu penso em cima disso. E a notícia é que a Panini vai lançar, na comemoração de 25 anos do selo Vertigo, um box com todas as edições definitivas de Sandman. Todo mundo que lê quadrinho e que sabe que essa revista é importante, todo mundo sabe que ela é de autoria do Neil Gaiman, entre vários outros autores ali que trabalharam ilustrando a obra. Deve saber também que essa coleção de volumes definitivos de Sandman começou a ser publicada há uns anos atrás. Já não é novidade nenhuma e o pessoal procura muito por elas em promoções de site de lojas de departamento. E essa coleção definitiva foi a primeira a sair naquele padrão que a Panini inaugurou, de volumes de alta qualidade, mas também de preço, eu acho que é até desproporcional, não tão proporcional assim à qualidade, em preços muito altos. Dentro do box vão vir as edições que cobrem as histórias de Sandman todas e também da Morte. Todas elas logicamente sairão em capa dura e qualidade de luxo. E esse box, que na verdade se trata de uma edição limitada, ele está programado para sair em dezembro, durante a CCXP desse ano. E é natural que algo desse tipo tivesse programado para sair, sendo que se trata de uma data comemorativa. Mas o que chama a atenção de verdade e o que eu vou falar agora é o preço do quadrinho. Esse box vai custar simplesmente R$900. Você não ouviu errado não, R$900 em cima de um box com todas as edições de Sandman e da Morte. Tem muita gente que vai argumentar a favor disso e vai dizer: ah, mas isso aí é feito para colecionador, isso aí é feito para ser um produto exclusivo para o cara que vai frequentar a CCXP, a convenção, sair de lá com algo especial, com uma edição que vai ter uma tiragem limitada. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de argumento nunca vai justificar o porquê de uma editora se dispor a colocar um quadrinho por um preço absurdamente imbecil e demente como esse. Não faz o menor sentido a Panini ter uma falta de respeito dessa com o consumidor, em plena época em que a maioria do povo desse país está passando por uma dificuldade absurda para conseguir dinheiro. Parece que esses caras simplesmente perderam qualquer noção que se pudesse ter a respeito de valor das coisas. Parece que eles estão lançando o produto cada vez mais exclusivo para quem é irresponsável com o próprio dinheiro, não interessando se você acha isso justo ou não, não interessando até se você tem dinheiro ou não, para dar num item colecionável como esse. O que está em discussão aqui no caso é a completa e total falta de noção da editora Panini. Afinal de contas, o que é que esses caras têm na cabeça? O que é que essa editora está pensando? O que é que ela acha que os leitores podem fazer diante de uma situação como essa? Lançando quadrinhos que beiram preços ridículos, de tão escabrosos, de tão exorbitantes que são. Eu acho que dessa vez a Panini bateu o recorde, o próprio recorde dela. E a despeito das pessoas acharem cabível discutir o mérito disso ou não, discutir se isso está certo ou não, eu simplesmente acho completamente dispensável lançar um item como esse. Isso não é necessário. O leitor não tem necessidade nenhuma de adquirir algo desse tipo. Isso não vai fazer falta alguma para ele. Isso é só um item de fetiche para leitores que não se importam em gastar uma quantidade grande de dinheiro, simplesmente porque eles têm dinheiro para isso. E nesse caso não vai poder ser aplicado nem sequer aquele argumento comum que você ouve hoje em dia, de que é só esperar para baixar o preço em alguma promoção da Amazon,
porque simplesmente isso não vai acontecer. Essa caixa vai ser vendida durante um evento e ele não prevê que haja desconto. Isso aí é um item realmente exclusivo para quem se dispor a adquirir por esse preço. E eu entendo que o consumidor, a princípio, ele sempre tem a opção de escolher comprar ou não. Mas o que eu discuto aqui no caso não é o fato de o leitor poder escolher, porque é óbvio que diante de um valor desses o leitor vai recuar. O que eu quero trazer à tona aqui é o simples fato de que a Panini está se tornando cada vez mais arrogante, cada vez mais insuportável, cada vez mais irresponsável em relação à situação atual do leitor de quadrinhos aqui. Tudo está se tornando elitizado. A Panini vem puxando com esse efeito de aumentos de preço e de essa festa de descontos na Amazon. Todas as editoras oportunistas que estão pegando carona nessa modinha junto com ela, que estão indo no rastro da atitude da Panini. E eu sinceramente não sei quantas vezes eu vou ter que repetir isso, de que esse não é um bom sinal, não é uma coisa nem um pouco positiva para os leitores e para o futuro do mercado. Eu não sei realmente qual é a postura no geral que os leitores têm em relação a isso, porque você se orientar somente pela opinião que você vê dentro de comentários de redes sociais, de sites, de canais de YouTube, não é o suficiente para entender. Porque se realmente o leitor tem uma atitude de repúdio ao que a Panini vem fazendo, por que diabo a Panini vem avançando cada vez mais? Até onde isso vai chegar? Qual vai ser o limite para a cara de pau, para a falta de vergonha na cara da Panini em colocar preços tão sem lógica e sem noção como ela vem praticando? E apesar de muita gente achar que eu posso estar exagerando, eu tenho um exemplo cabível para isso, que é o caso daquela revista No Dia Mais Claro, que republica a saga do Lanterna Verde, que foi publicada recentemente por R$ 193. E esse preço também é um preço muito salgado, é um preço fora da realidade. E serve de exemplo para quem quer argumentar dizendo que isso é um caso exclusivo. Dizer algo do tipo, mas isso aí é um caso à parte. A Panini não vai ficar lançando quadrinhos nesse padrão em box e material de luxo especial para um nicho restrito de colecionadores. Mas ela vem aumentando cada vez mais o preço de volumes especiais e de luxo, como a linha Deluxe da Marvel. E a despeito de muita gente discordar, ou até algumas pessoas vão acabar concordando comigo, numa coisa as pessoas não podem discordar, que o mercado de quadrinhos está se tornando uma coisa aberrativa e a gente não sabe como isso tudo vai acabar. Eu confesso a vocês que quando eu comecei a pesquisar sobre esse vídeo de notícias comentadas, eu tentei pegar algumas notas e algumas notícias lançadas para tentar dar um tom mais leve ao vídeo. Muito embora que no final do vídeo eu acabe tendo abordado uma notícia ruim e desagradável como essa, e tenha feito um comentário bem irritado a respeito disso. Mas a proposta desse canal é exatamente essa. Eu trago as notícias que eu acho interessantes, mesmo que elas não sejam tão relevantes assim, mas eu não me isento de colocar nelas a minha opinião. Sendo assim, eu agradeço a quem viu o vídeo. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo inteiro até o final. Até a próxima. Até o próximo vídeo sobre notícias comentadas.